Você reparou na pista que a vilã da série do Daryl deu sobre quem ali pode ter criado os zumbis nesse universo, quem que causou isso tudo? E a nova história é referente ao passado do Daryl, de quando ele era criança. E o destino do Daryl agora com o Lohan. Pra onde que aquele rio leva no mapa? É um local muito diferente do que muitos imaginam. Pois é, temos diversos detalhes nesse episódio 4 dessa série que muitos podem não ter notado e eu vou trazer aqui. Se você quer saber, é só prestar atenção. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra falar mais uma vez com vocês sobre The Walking Dead Daryl Dixon, porque como toda semana mais um vídeo cheio de detalhes, de coisas que a gente nem falou na análise, coisas que muitos podem ter perdido também, referências. Mas é claro que antes de começar eu quero falar com você que é de Brasília ou região. No próximo dia 6 de outubro, na sexta-feira, vai estar acontecendo o Geekverse Festival e eu vou estar lá presente pra poder trocar ideia com a galera, poder estar conhecendo um evento de cultura pop muito grande, com várias atividades, muita coisa. Se você tem interesse em participar, é só colar no primeiro link que tá embaixo na descrição. E é o seguinte, né, mais um episódio que, como eu falei na análise recente, apesar de andar pouco com a história, é cheio de referências, vezes tem muita coisa mesmo, inclusive há coisas preocupantes referentes à vilã dessa série, mas eu quero começar especificamente focando no Daryl. O primeiro detalhe que eu quero trazer é o seguinte: Daryl começando a acreditar no Lohan, não diretamente nele, mas na história, no que tem por trás dele. Sim, esse é o primeiro episódio que começa a mostrar uns indícios, mesmo que tímidos, você precisa analisar bem pra perceber isso. E o que eu tô falando? Justamente nesse início, a gente tem essas cenas que ele tá na grade ali, nas catacumbas, ele vê o menino sendo cercado por zumbis, não pode fazer nada, mas os zumbis não atacam ele. Quando o menino faz uma oração ali, ele simplesmente fica blindado, como se os zumbis não enxergassem. Como eu mesmo disse na análise, tudo indica que é uma alucinação, porque logo a gente vê que ele acorda debaixo d'água ali na sequência do final do episódio 3 e tava só alucinando com isso. Só que aí que tá o ponto. Se é uma alucinação do Daryl, é algo que a cabeça dele mesmo gerou, ou seja, dentro da cabeça do Daryl já tem alguma coisa. E se esse menino de fato foi imune? E se esse menino de fato tiver algo especial? Você vai concordar comigo, se isso aqui não for a cena real do negócio, e que a maior probabilidade é o que o Daryl pensou, então ele criou na própria cabeça, tá incomodado com isso, tem uma pulguinha atrás da orelha, sinais de que o Daryl está começando a acreditar. E como eu tinha falado nas análises dos outros episódios, todo episódio tem alguma cena ou acontecimento que vai sugerindo algo sobrenatural pro Daryl. No primeiro episódio é o Lohan falando a mesma frase que a Judy falou pra ele: você também merece um final feliz, sem ao menos o menino saber quem que é Jura. Segundo episódio também teve, terceiro episódio, ó, você não vai morrer aqui em Paris, pode ficar tranquilo. Tudo isso está minando a mente do Daryl e esses grupos todos aí acreditando e tal. Foi tudo isso que causou essa alucinação que o Daryl teve. E eu vinha falando aqui, Daryl não está acreditando ainda nesse princípio do garoto, mas aos poucos ele vai começar a acreditar aparentemente. E começou a acontecer, essa alucinação é a prova disso. Mas vamos seguir que tem mais. Já que a gente tá falando do Daryl e do menino, do Lohan, o próximo detalhe segredinho ali é sobre o destino de Daryl e Lohan. Pra onde eles estão indo, pra qual caminho, qual que é o caminho que eles vão. Eles estão indo diretamente mesmo pro tal do ninho. Pra onde que esse rio aqui leva, nessa parte aqui de Paris? Dá pra gente saber na vida real. E você vai ver que é um pouquinho contraditório pra história. Porque primeiro, tá aqui no mapa da onde eles saíram, né? Você pode ver exatamente, ó, a Torre Eiffel, aos pés da Torre Eiffel tem a pontezinha, tem um portozinho ali da onde eles saem, bem aqui, bem nessa região aqui mesmo. Rio Sena, que é o principal rio mais famoso lá de Paris, e eles saem nessa região. Eles vêm andando aqui pelo barquinho, até passam por esse cartão postal aqui, ó, que é a estátuazinha da Liberdade que tem lá. Já vou falar sobre isso em outra curiosidade, mas eles estão indo nesse sentido aqui. Em tese, eles estariam indo pro ninho, levar o Lohan pro ninho. Só que tá, analisando o decorrer do Rio Sena no mapa e abrindo aos poucos, você vai ver que ele circula Paris ali, vai passando tudo até sair da cidade grande, continua seguindo, vem avançando em direção ao litoral. Você pode ver um pouquinho mais o trajeto, passa por outras cidades e termina aonde? Olha o nome dessa cidade aqui, Le Havre, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, Le Havre, que é aquela cidade, caso você não se lembre, onde fica o porto que foi mostrado no primeiro episódio. O porto que a própria Janet, a inimiga ali, a vilã, coordena, que tem um navio que passa ali pelo Atlântico, que é o lugar onde o Daryl quer ir pra poder pegar o navio e voltar pra casa. O caminho do rio que eles pegaram não leva eles pro ninho, leva eles pra esse porto, porque o ninho mesmo fica em outro ponto do litoral, lá do outro lado. É aqui, ó, Mont Saint-Michel, que é o local onde foi gravado pro final da temporada mesmo. Esse local é onde é o ninho. Então temos alguma contradição nesse caminho deles. Pode ser que no meio de tudo eles percebam que tá errado e daí eles vão mudar a rota. E a gente vai falar um pouquinho mais disso na análise do trailer do episódio 5. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever que em breve eu vou trazer esse vídeo. Mas vamos seguir com os detalhes porque tem mais coisa pra gente poder falar. Agora, de detalhezinho desse episódio, eu quero dizer sobre a relação de Quinn e Janet. Sim, o Quinn, que é o cara ali que aparentemente é o pai do Lohan, com a mulher que é líder do grupo Poder dos Vivos, a grande vilã do negócio. Pois é, nas cenas desse episódio em que eles negociam em conversa
conversam, dá pra perceber que eles já tiveram negociações antes. Dá pra perceber, inclusive, que ele é uma pessoa confiável pra ela, e já deu algo de bom pra ela. Por quê? Depois da conversa, apresentação de propostas, o próprio Codron pergunta, né, pra Janet se ela acredita que ele vai entregar o Daryl, vai entregar o que eles querem. E ela, com muita tranquilidade, sem ter muita dúvida e tal, a dúvida clássica que poderia ter com negociar com alguém novo, muito pelo contrário, ela simplesmente fala: Quinn é um homem de transações, é um homem transacional. Dá a entender isso, então ele é bem conhecido em Paris de uma forma boa. Só que a gente não para nesse ponto, aí vai aprofundando com as referências sinistras que a gente tem nessas conversas. Agora eu quero falar de uma que é pesadíssima e muito preocupante que tem nesse episódio, que é a referência ao regime ditatorial alemão, sabe? Aquele da Segunda Guerra, sabe? Aquele que eu não vou poder falar a palavra aqui no YouTube pra evitar de perder alcance, problemas, começa com N, A, Z. Pois é, temos uma referência nesse episódio a isso, com uma própria fala da Janet, que preocupa muito com o tipo de pessoa líder que ela é. Isso acontece na conversa dela com o Quinn, quando o próprio Quinn, né, na hora de pedir ali o que ele quer em troca de entregar o Daryl, ele não pede suprimentos nem nada, ele quer um quadro impressionista que a Janet tem pra ele guardar na coleção dele. Na sequência, quando ele fala, em meio às respostas dela, no momento ela diz que tudo bem, impressionismo é arte degenerada. E justamente esse termo, arte degenerada, referente a todos os tipos de artes modernas, né, não só impressionismo, ele era muito usado na época do NAZ, você sabe, alemão da Segunda Guerra Mundial. Pelo líder lá do bigodinho, que você sabe qual que eu tô falando. A fala dela, o estilo dela de perceber as coisas, é bem parecido e referente a isso. Inclusive, no trailer do próximo episódio também temos um discurso e uma fala muito referente a esses tipos de regimes ditatoriais, dando ideia dos projetos totalitários que ela deve ter ali pra França e também pro mundo, né? Porque a gente viu num teaser que vai ter um discurso dela que ela fala que o mundo é nosso, então bem sinistro. E pra série isso é muito importante porque torna ela como uma vilã num nível extremamente ameaçador, coisa que, por exemplo, os vilões de Dead City, o spin-off, não foram tanto. É sinistro, mais esse ponto. Mas aí a gente vai pra outro ponto, ainda de fala sobre ela, traz uma referência ao início do Apocalipse, também um segredinho detalhe desse episódio. Quem causou o apocalipse zumbi? Sim, quem começou tudo? É justamente mais uma imagem da Janet sobre isso, porque outra fala dela no episódio, até anterior àquelas outras que eu tava falando, dá a entender um pouquinho sobre isso, dá a entender um pouco sobre esse ponto. Justamente aqui, quando ela tá com o grupo lá interrogando o pessoal do grupo do Falou sobre as pessoas que passaram, sobre o garoto Laurent, que na verdade existe, então, aqui ela conversa com a mulher e a mulher fala que o Laurent vai salvar todos, inclusive salvar as pessoas de pessoas como ela, como a Janet. Nesse momento ela ri, zomba da situação e fala que essas pessoas crédulas, essas pessoas que acreditam, que têm fé em alguma pessoa e alguma coisa desse tipo, foram essas pessoas que colocaram a gente nessa situação, tipo, essas pessoas que causaram isso, o apocalipse. Ou seja, mais uma pista que esse universo de The Walking Dead vai dando pra gente de quem causou tudo. Se você lembrar, por exemplo, também, a fala lá do cara do pós-créditos de World Beyond, né, que se passa na França, antes dele matar a cientista, ele diz: vocês começaram isso, vocês causaram isso, referente aos grupos de cientistas e outras coisas. E já é praticamente 100% de certeza que esse cara que mata a cientista aqui é um cara do grupo do Poder dos Vivos, é do grupo da Janet. Essa é uma das grandes conexões desse pós-créditos com a série do Daryl. Agora eles colocam a líder pra poder repetir isso, ou seja, será que na verdade então o problema zumbi, a infecção que roda todo mundo aí, ela foi causada por algum projeto muito ambicioso de fé que alguém tava fazendo em laboratório e aí deu errado, explodiu tudo? Explodiu tudo, eu falo, tipo, estourou, vazou esse vírus pra outro lugar e tudo mais. A fala dela aqui pode não ser só diretamente relacionada à religião, não. É relacionada a pessoas que acreditam demais em coisas do futuro, em coisas melhores. Pode ser por isso que um cientista foi tentar fazer alguma loucura em laboratório e causou isso. Tendo em vista que essa mulher tá aí desde o início do Apocalipse na França, liderando esse movimento que começou, ela com certeza tem noção, sabe como é que começou tudo isso. Inclusive deve ter a ver com os princípios dela. E esse episódio deu mais entender isso. Aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor. Eu acho que o próximo episódio vai ser bem importante pra isso. Mas a gente segue porque não acabaram os detalhes. Tem mais. Eu quero sair um pouquinho da Janet agora e voltar a focar no Daryl, justamente porque temos uma nova história da infância do Daryl. Mais detalhes do passado dele, que apesar dele esconder e fingir que não é, tem todos os indícios pra que seja sim. Justamente no momento que ele tá arrancando respostas do cara lá. Ele conta uma historinha ali de uma certa criança, de um vizinho que ele tinha, teoricamente, chamado Jimmy, que no Natal ganhou de presente um porquinho que andava do lado dele como se fosse um cachorrinho, um amiguinho. Só que em um belo momento, o pai do Jimmy pediu pra que ele matasse o porquinho, porque senão seu irmão ia levar uma surra. E assim, você vê como a história, o jeito que o Daryl conta, se encaixa com a própria história dele. O pai que agredia ele, que violentava, a gente já sabe que o Daryl tem esse passado. A gente sabe que o Daryl tinha um irmão, que é o Merle, então, tipo, muito de acordo. E seguindo, ele fala que o pai obrigou com que ele matasse o porquinho, então ele, querendo não machucar
sacrificar o porquinho, ele amarrou ele numa árvore, com dó de matar e sacrificar o porco de uma vez, aparentemente, ele ficou perfurando o porco pelas costas, pelas pernas, pela barriga, bem sinistro, que é exatamente o que o Daryl faz com o cara aqui pra arrancar a resposta. Claramente um pouco da maldade que o Daryl foi obrigado a ter desde a sua infância. Mesmo sem querer, ele foi desenvolvendo essa maldade por obrigação do próprio pai, pela violência do próprio pai. A gente já teve outras pistas assim do Walking Dead e isso vai adicionando na bibliografia do Daryl, né, na história do passado. Bem importante isso aqui, só que aí eu quero falar de uma outra referência aqui, né, no final desse episódio. Um outro ponto que faz uma referência entre spin-offs ali, mais recente mesmo que saiu. Eu quero falar da referência a The Walking Dead Dead City e a referência a Commonwealth, a casa do Daryl. Pois é, nesse final a gente vê que quando eles estão saindo ali de Paris, eles passam por um monumento que tem ali no Rio Sena, tipo, esse monumento existe na vida real mesmo, que é meio que uma mini estátua da liberdade. É o mesmo formato, a mesma estátua da liberdade que tem em Nova York, só que lá em Paris, no caso, que o Daryl ficou observando muito. E com certeza essa cena traz aquela ideia do Daryl, tipo, eu tô indo na missão de novo, tava pra poder ir embora de novo, tô tendo que ajudar esse menino aqui agora até o fim, sendo que tá ali, ó, o símbolo do lugar pra onde eu quero ir, minha casa, né, o símbolo dos Estados Unidos mesmo. Isso com certeza toca no Daryl e, assim, faz referência a The Walking Dead Dead City, a série de Negan e Meg, porque o símbolo dessa série é a Estátua da Liberdade. E, assim, pros que ficaram em dúvida e não sabem o que essa Estátua da Liberdade tá fazendo ali em Paris, é uma réplica, né, da Estátua da Liberdade original, porque a Estátua da Liberdade que fica em Nova York, ela foi feita pelos franceses, foi construída de fato em Paris e depois desmontada e enviada para Nova York, para os Estados Unidos como um presente. Sim, fica aí a curiosidade, mais um detalhe, né, coloca aí nos comentários o que você acha sobre esses pontos, sobre as referências da Janet lá, do Daryl, muita coisa mesmo. Não perca a análise do trailer do próximo episódio, que tá prometendo demais. Não deixe de se inscrever, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e no mais é isso aí. Logo eu tô de volta, um abraço, fui!